Olá pessoal, boa noite a todos mais uma vez. Pois é, a gente ainda continua observando aqui o que é que vai acontecer nas eleições americanas, eleições que tiveram o dia D lá no dia 3, portanto há 2 dias, e a apuração já fechou em vários estados, mas em outros não. Isso porque nesse ano houve uma grande demanda através dos votos dos Correios, e esta demanda que aconteceu com o voto de maneira antecipada acabou fazendo com que essa apuração atrasasse mais do que geralmente o processo americano atrasa, né? Então, o que acontece? Esses votos demoram mais ou menos 2, 3 dias para chegar, logo depois vem a observação, a conferência, né? Vai se fazer uma conferência, vai conferir todos os envelopes, vai conferir as cédulas, vai ver se está padronizado, se está dentro daquilo que foi sugerido pelos trâmites americanos, inclusive, não é? Porque nos Estados Unidos não existe uma espécie de justiça eleitoral como existe aqui no Brasil, então por isso demora mesmo, tá? Vamos então trazer como é que está a situação de momento em relação a essas eleições. Muita gente me pergunta por que é que isso é importante, Wellington, para o Brasil, né? Na verdade, sempre foi muito importante, né? O Brasil sempre teve uma relação historicamente com os Estados Unidos, porque estes trazia sempre uma relação na nossa balança comercial muito positiva, e aqui eu me refiro ao segmento econômico, né? A gente tinha um superávit grande nessa relação comercial Brasil-Estados Unidos, eles sempre compraram bastante da gente, ou seja, os dólares sempre entraram muito aqui, a nossa relação sempre foi positiva. Essa relação inclinou agora durante o governo Trump, ele acabou perdendo um pouquinho, né, essa vigorosidade, porque depois da eleição do Trump, os números dessa relação Brasil-Estados Unidos faz com que a gente ficasse no vermelho, embora os Estados Unidos continuem sendo um parceiro fortíssimo, né? Mas esse é um ponto, é a relação comercial entre Brasil e Estados Unidos, né, que eu posso inclusive antecipar e detalhar um pouquinho mais em um outro momento. Bem, como é que está agora essa questão envolvendo a eleição lá? Vamos lá. Ó, a eleição, como a gente disse para vocês em outro momento, ela teve o dia D, no dia 3 de novembro, né, agora recente, mas essa votação ela já estava aberta a partir de outubro, que é aquele voto antecipado. Muita gente poderia votar de maneira antecipada, os Correios sempre estiveram ali para isso em todas as eleições, e aí neste ano nós tivemos uma procura muito maior pelos votos através dos Correios. Aqui, de momento, virou ali o dia 3 para a madrugada do dia 4, tudo indicava que o Trump levaria essa eleição, porque a maior parte dos estados-chave estavam com o Trump, né? Ele já contava alguns estados importantes, como por exemplo o estado do Arizona, que sempre foi um estado voltado para o reduto republicano, portanto, que vota no partido do Donald Trump, né? O Michigan, o Arizona, o Texas, por exemplo, muito se falou se o Trump continuaria à frente no estado do Texas, é um reduto dos republicanos, mas havia ali uma ameaça, as pesquisas mostravam que havia uma forte disputa ali, houve realmente uma disputa bem interessante no Texas, que é um reduto republicano, mas o Donald Trump saiu vitorioso no Texas, tá? Ele saiu vitorioso também em outros estados que ele tinha conseguido a vitória lá em 2016 sobre a Hillary Clinton. Outra coisa aqui que fez com que o discurso do Donald Trump acabasse caindo por terra é que ele já contava com vitórias, por exemplo, nos estados de Wisconsin, e também já contava com a vitória no estado do Michigan. Ele também contava com um resultado já ali da Geórgia, né? E contava também com o resultado da Pensilvânia. E aí ele foi pego de surpresa, o Trump de surpresa, porque um estado que ele contava como dele, né, e que os republicanos perderam, foram o Arizona, né? Então Biden venceu no Arizona. A partir do momento que o Joe Biden vence no Arizona e faz todo o percurso democrata que se espera, né, ele agora está com, nesse momento, 264 delegados. O Joe Biden está precisando de apenas 6 delegados para se sagrar vitorioso nessas eleições e se tornar o novo presidente dos Estados Unidos. Donald Trump tem 214 delegados nesse momento. Ele precisa avançar
pelo menos 56 delegados. A situação parece mais difícil para o Trump, mas ao mesmo tempo a possibilidade dele ganhar em estados importantíssimos é grande porque ele está na frente. Ele está na frente da Pensilvânia, por exemplo, ele está na frente da Carolina do Norte, ele está na frente da Geórgia. E esses 3 estados aí, a Geórgia tem 16 delegados, a Carolina do Norte 15, já dá 31, com 20 da Pensilvânia já vai para 51. Então, olha, são delegados que o Trump precisaria para se aproximar. Outro estado que vem sendo contestado pelo Trump é esse estado aí que eu acabei de dizer para vocês. Ele vem pedindo, inclusive, para paralisar a apuração na Geórgia, para paralisar a apuração na Pensilvânia. Ele está jogando o eleitorado, porque ele fala diretamente com o eleitorado quando faz publicações no Twitter, né? Ele está jogando o eleitorado republicano, sobretudo, contra, né, o sistema eleitoral americano, quando ele diz que há corrupção, que precisa fazer recontagem, que é preciso parar. O Trump já entrou, inclusive, através dos advogados do Partido Democrata, com um pedido para que faça-se a recontagem de alguns estados, e ele já falou que todos os estados que o Biden vencer vai ter uma recontagem, que o partido vai pedir essa recontagem ao Partido Republicano. O problema é que para você pedir essa recontagem, não é como no Brasil, que você vai lá, pede a recontagem e a Justiça Eleitoral faz a recontagem. Não, você precisa pagar para essa recontagem acontecer. Ou seja, o Trump ia ter que ir direto para os republicanos e dizer, olha, paga aí o meu pedido de recontagem. Ou seja, ele precisa arrecadar recursos, né? E já está mirando isso também. Neste instante, o Joe Biden está com 72 milhões e 600 mil votos, né? O Donald Trump está com pouco mais de 69 milhões, o Biden está na frente com mais de 3 milhões e meio de votos e, consequentemente, com 264 delegados. Tá? No Senado, a situação está parelha. Está ali, Senado, 48 senadores para cada lado. Na Câmara são 208 até agora para os democratas e 190 para os republicanos. Entre os governadores, os republicanos elegeram mais. Foram 27 governadores eleitos do lado dos republicanos e 23 do lado dos democratas. Os democratas esperavam eleger um número maior de senadores, né, para controlar o Senado ali, ter a palavra final no Senado também. Mantém a Câmara, pelo que se observa, mas o Senado está difícil, e não está difícil apenas para os democratas, já que está empatado, está voto a voto em busca dessas cadeiras aí. Bem, espera-se que o resultado saia da madrugada de hoje para o início da manhã de amanhã, que esse resultado, pelo menos envolvendo a Geórgia, saia, mas já há declarações do representante da Geórgia, que toma conta, né, desse sistema de apuração lá na Geórgia, dizendo que eles estão tendo muito cuidado, porque são cerca de 50 mil votos na Geórgia, tem um número de votos ali voltado para os militares, né? Também tem um outro número de votos que chega pelos Correios. Ele diz que há a possibilidade de outro número de votos chegar pelos Correios ainda, ou seja, é chegar e começar a apuração, e que isso levaria tempo, mas é preciso fazer a recontagem e recontar de novo, né, sempre fazer uma rechecagem, como eles chamam, para que não haja nenhum erro, nenhuma dúvida, e que esses pedidos de recontagem sejam apenas para confirmar aquele número que saiu e não para mexer no resultado no final das contas. Esse mesmo representante estava dizendo que o estado da Geórgia pode dar um passo importantíssimo, afinal de contas são 16 delegados capazes de levar a uma decisão mesmo nessas eleições, então é preciso ter muita cautela na contagem desses votos, como nunca se teve antes, né? Bem, em qualquer momento a gente volta com muito mais informações sobre as eleições. Dizer para vocês que a diferença, o Trump está na frente na Pensilvânia, ele está na frente na Carolina do Norte, ele está na frente na Geórgia. O Joe Biden está precisando de 6 delegados para sair se consagrar presidente. Ele está na frente em Nevada, tem 6 delegados, tá? E aqui eu trago os percentuais antes da gente concluir aqui essa minha entrada, né? São 604 mil votos para o Joe Biden nesse momento no estado de Nevada, e 592 mil votos para o Donald Trump lá no estado de Nevada, hein?
e nesse momento são 76%, portanto ainda faltam 24% das urnas serem apuradas lá no estado de Nevada. Passando agora direto para um outro estado, que também é o chamado estado pêndulo, tá? Ou seja, pende para um lado ou pende para outro, não faz parte de um reduto eleitoral nem dos democratas nem dos republicanos, é a Pensilvânia. Tá? Inclusive o Trump já pediu a recontagem da Pensilvânia. A Pensilvânia, aqui o Trump está na frente nesse momento, são 3.247.000 votos para o Trump, 3.157.000 votos para o Joe Biden. Ocorre que 88% das urnas foram apuradas lá, mas ainda resta cerca de 12% das urnas para serem apuradas. E há uma informação de que esses 12% dizem respeito exatamente àquele número de eleitores que votaram pelos Correios e que a maioria dos eleitores que votaram pelos Correios são eleitores democratas que, por uma questão de respeitar essa questão de filas e por causa da pandemia, eles resolveram votar pelos Correios. Então espera-se, é uma projeção, espera-se que a maioria desses votos seja para o Joe Biden, mas não se sabe se só com esses votos, em maioria através dos Correios, se eles serão a quantidade necessária para passar o Donald Trump. A diferença nesse momento está em torno de 90.000 votos entre Trump e Biden nesse estado importantíssimo que é a Pensilvânia, tá? O outro estado que está em jogo aí, que eu trago o número de votos para vocês nesse momento, e que a apuração lá é lenta mesmo, ainda em cédula de papel, precisa rechecar, é o estado da Carolina do Norte, né? A Carolina do Norte também continua em apuração, são 2.732.000 votos para o Donald Trump lá na Carolina do Norte e são 2.655.000 votos para o Biden por lá. Há uma diferença de algo em torno de 80.000 votos entre os dois. A expectativa é que o Trump vença nesse estado aí da Carolina do Norte. A expectativa, se não ocorrer uma mudança de última hora em relação aos votos, a expectativa é essa, tá? Bem, saindo da Carolina do Norte, a gente passa agora lá no estado da Geórgia, que é onde a apuração está ali muito parelha também, e tem condados que são fortemente democratas. Esses condados são aqueles que estão à espera da contagem dos votos ainda, né? Então, nesse caso aqui, a gente tem, nesse momento, na apuração lá nos Estados Unidos, no estado da Geórgia, o Trump na frente, com 2.439.000 votos. Já o Joe Biden, nesse momento, aparece com 2.430.000 votos. Ou seja, a diferença entre Trump e Biden, nesse momento na Geórgia, é uma diferença de 9.000 votos. À espera ainda daqueles votos, milhares de votos que estão chegando ainda pelos Correios na Geórgia e de um reduto eleitoral, né, que vai geralmente em direção aos democratas. Portanto, existe a possibilidade do Joe Biden virar lá na Geórgia, né, mas existe também a possibilidade de que o Trump saia com a Geórgia pelo fato de que nós não sabemos exatamente a quantidade de votos que está chegando através dos Correios, porque é preciso reverter este número aqui de 9.000 votos. Então, não se sabe quantos votos a mais existiriam para o Biden em relação ao Trump. Caso não, o Trump sai com a Geórgia, que é um estado importantíssimo para os seus cálculos, tá? Um estado aqui agora que eu falei para vocês que mostra o candidato democrata na frente, que é o Joe Biden, é o estado de Nevada. Nevada tem nas outras eleições dado também a vitória para os democratas. Nesse ano não é diferente, vem marchando para uma vitória também de um democrata. No entanto, as vitórias lá do estado de Nevada nunca foram vitórias elásticas, geralmente são vitórias um pouco apertadas. Esse ano não está diferente. Lá em Nevada, por exemplo, agora o Joe Biden lidera com 604.251 votos. O Donald Trump aparece com 592.813 votos. Portanto, a gente está falando de uma diferença de 12.000 votos apenas. Há ainda 24% dos votos para serem ali escrutinados, apurados, e a partir daí, dessa apuração, a gente vai observar se o Biden mantém a dianteira histórica que os democratas mantêm por lá, ou seja, mantendo o reduto e também o voto dos delegados, ou se vai haver uma virada do Donald Trump, que aparece nesse momento 12.000 votos atrás apenas. Não é uma grande diferença, tá?
Vamos lá, em relação aos números totais, neste momento, agora são 19 horas mais 25 minutos aqui no Brasil, lá nos Estados Unidos algo em torno de 17 horas e 25 minutos. O Joe Biden aparece em primeiro lugar na apuração com 72.639.339 votos. Já o Donald Trump aparece com 69.066.908 votos. Ou seja, o Biden vai ganhando em relação ao número de votos com 50,42% dos votos. Trump aparece com 47,94% dos votos nesse momento. Em outro momento, quando houver uma modificação em relação à apuração, ao número de delegados, eu volto para você para trazer mais resultados e fazer, quem sabe, uma análise um pouco maior a respeito do que é que se falta, do que é que precisa e qual é o recado do eleitor americano nessas eleições que são já históricas. Tchau!